né? Eu senti muito claramente isso, voltar à esperança, voltar a acreditar, voltar a nos conectar, voltar a fazer juntos, voltar a fazer aqui e agora o que é possível aqui e agora, sem esquecer toda a crítica daquilo tanto que a gente tem para transformar, mas fazendo aqui e agora as transformações possíveis juntos. Aqui está o pessoal caiçara. E daí a pergunta que o professor fez é: quem é caiçara? Quem que é caiçara aí? Levanta a mão. Já tem bastante. Esse daqui é o avô do pandeiro, ele chama-se Adufo, vem do árabe Aldef. Daí vai para Portugal, vem para o Brasil, vira Adufo e depois vira pandeiro. Você vai ver que como ele toca é diferente. Se hoje você chegar em qualquer escola da Ilha dos Valadares, que é o antro caiçara ali em Paranaguá, né? É o maior bairro caiçara ali. Se você chegar em qualquer escola e colocar uma bacia de peixe, os alunos não vão saber que peixe que está ali, eles vão falar peixe. Mas eles não vão saber que peixe que é, em que época pega, em que malha pega, com que corrente marítima pega, que maré, que ponta de baixio, se no fundo ou se no rato, não sabe. Não vai saber nem o nome do peixe, quanto mais a técnica de pescar. Então todas essas técnicas provêm de um conhecimento tradicional. Então é por isso que a escola caiçara, a pedagogia vai ser ancorada nesse conhecimento tradicional, porque são 500 anos de conhecimento desenvolvido. A gente está aqui há 500 anos. Nós estamos na 5ª Conani Caiçara, Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, aqui na região caiçara. E eu ainda lembro do impacto da primeira Conani, o que foi aquele encontro, você de repente estar presente no mesmo espaço, com inúmeros educadores que testemunham, que conseguem acreditar que a educação pode transformar a sua vida e a vida das pessoas. Um movimento de alternativas para uma nova educação. E daí a ANE traz a sigla MOANE, por causa que é um movimento. E o MOANE tem a ANE, uma das atuações da ANE é um curso de especialização, que é titulado pela UFPR Litoral. E ao final do curso nós realizamos as conferências. Um movimento que tem 16 coletivos, que atua junto com a equipe educadora e os alunos da ANE, mas ele é muito maior do que isso. É um movimento que quer reunir todos os educadores e as educadoras que querem uma outra educação pública, gratuita, o direito reconhecido, fundamental à educação que todo brasileiro e toda brasileira deve ter. É emocionante, e a partir dessa vivência, nós não conseguimos mais parar com o movimento de construir esse espaço onde os educadores se encontram, onde eles trocam, onde eles compartilham suas experiências, onde a gente pode ampliar aquele espaço tão solitário muitas vezes que é o espaço da educação formal. E também significar e dar crédito e reconhecimento para tudo que acontece de educação, que acontece na sociedade, na comunidade, na vida e não apenas na escola. O que me traz a Conani? Bom, primeiro, esse desejo de estar junto com gente que tem esperança na construção de um mundo digno para todos. Muitas coisas me trouxeram aqui, nessa ANE, nessa Conani. Primeiro que durante 1 ano e meio nós formamos uma família estelar, terráquea, que a gente escolheu, muito afinada, muito íntima, rimos muito, choramos muito durante esse tempo, foi muito emocionante. A gente sempre estudou dentro da universidade de que a educação que a gente tem não atende mais o que a gente precisa, né? Quem nós somos. Então, me juntar com as meninas da coordenação foi para fortalecer e possibilitar
cada vez mais encontros onde pessoas que pensam assim, que enxergam e que sentem essa necessidade de uma nova educação, de uma nova alternativa, pudessem se encontrar, se fortalecer, de trocar e estar junto. E principalmente possibilitar o verbo, né, esperançar, para que a gente junto não desista, que a gente não fique perdido no caminho. As pessoas que estão aqui já estão construindo alternativas para a educação brasileira. Alternativas que, em geral, não são vistas, né? Porque as políticas públicas de educação ainda são, e nesse momento terrível que o Brasil vive, que nem tem políticas, né? Tem as antipolíticas, mas ainda temos uma estrutura muito vertical. E todo movimento que a Conani representa é um movimento de construção dessa horizontalidade. É preciso que as escolas digam sua palavra, é preciso que os projetos tenham identidade com seus territórios, que as comunidades escolares se organizem, para que a vida nas cidades possa ser diferente, né? Possa ser outra, né? A escola não é só um lugar de ensinar um conjunto de conteúdos. A escola é um lugar de viver, é um lugar de aprender um outro jeito de estar no mundo. A história que inventaram, esses ensinos, esses são alunos, isso é tudo besteira. Tem criancinha de 5 anos que sabe tocar. Eu nunca vou aprender a tocar na minha vida. Nisso, ele é superior a mim. Mas é assim que a nossa sociedade adulta vê as crianças? Você aprende hoje como uma criança de 1 ano. Você aprende com uma criança de 5 anos. E você aprende com uma pessoa idosa de 90 anos. Você diz, eu fui criança. Eu sei como que é ser criança. Não. Você sabe como é ser criança na tua época de criança. Hoje a criança tem outras relações com o mundo. A cada ciclo, a cada nova geração, ela tem outra relação com o mundo. O que eu fazia quando eu era criança, os meus netos não têm a oportunidade de fazer, mas eles têm outros conhecimentos que são bem importantes, e relações sociais, porque eles são fortemente impactados pelas mídias, coisa que nós não éramos. Nós éramos impactados pela religião, nós éramos impactados pela comunidade, que tinha mais força na educação comunitária, né, na convivência. Hoje em dia isola a criança valendo e põe ela em contato com a mídia. Mas ela traz muita contribuição que nós precisamos ter ela junto, assim como o idoso também. Não dá para basear um processo que você chama educacional, emancipatório, numa idade dos 20 aos 60 anos. 20 porque eu me profissionalizei e começo a atuar, 60 porque eu vou me aposentar. Então esses 40 anos, então do 0 aos 20 e dos 60 em diante, você abre mão desses saberes, então intergeracional. Eu acho que a educação de hoje é uma educação que vem sendo realizada há muito tempo, né? A origem da palavra educar, educare, quer dizer viagem, movimento. Então a origem disso tudo era movimento. A gente se impactava, trocava com tudo, com todos, né? A todo momento, em qualquer lugar. E quando a instituição se cristalizou, se criou um espaço de aprendizado, um espaço que só ali detém o ensinamento. E muito se quebrou, inclusive da relação entre os seres. Então acho que basta a solidão. Nós não somos seres solitários. Educação é um processo através do qual eu me conheço, eu me reconheço como sujeito, conhecendo o mundo, para agir no mundo. Então é contínuo. O Paulo Freire traz muito disso. Uma criança, né, um bebê de 1 ano, ele vai se reconhecendo a partir da vinda ao mundo do útero da mãe, ele vai reconhecendo o mundo, né? O entorno da mãe, os primeiros passos, ele vai identificando plantas, ele vai identificando vários elementos da natureza,
E ele vai se identificando com aquilo, então ele vai se reconhecendo. E progressivamente, com essa interação que ele tem com o seu entorno, ele vai aprendendo a agir no mundo. Aí vem a escola. O que a escola faz? Ela ensina a ler, escrever, e ela começa a preparar para o mundo do trabalho, e ela esquece muito a educação. Então, é normal, quando o jovem entra na universidade, ele diz: eu escolhi ser engenheiro, médico, agroecólogo, biólogo, professor. Ele ser, não, ele já é. Ele é uma pessoa, um indivíduo, um sapiens que está se humanizando. Mas depois que ele recebe o título, quando ele vai se apresentar, ele diz: eu sou médico, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou filósofo. Não, ele tem uma formação nessa área, portanto ele teve uma escolarização para agir no mundo com aquela profissão. Isso não significa que ele haja humanamente. Dizer que o desafio é avançar desse paradigma sendo trabalhado nessa instituição para todas as instituições de ensino superior no Brasil, né? E num contexto de mercantilização absoluta do ensino superior, em que nós todos estamos assistindo brotar em cada esquina numa pequena sala surge uma unidade de uma universidade da qual ninguém ouviu falar, da qual ninguém vai conhecer ninguém, porque todos os cursos são à distância. Estamos formando daqui a pouco engenheiros à distância, enfermeiros à distância, médicos à distância, e não é possível que a gente misture as coisas, e isso compõe esse quadro tão terrível, né, em que a vida das pessoas passou a valer nada nesse país. O dinheiro vale. E ao fim e ao cabo, eu diria que essa é a definição da diferença. Um projeto em que as pessoas valem, em que as pessoas têm que ser, em que a dignidade humana tem que ser afirmada, e um outro projeto que subjuga o humano de acordo com os lucros e interesses daqueles que né, há séculos mandam no Brasil. Então, a Federal, o Litoral, o campus litoral da Federal do Paraná, cumpre esse papel de manter vivo esse paradigma que, de novo, Boaventura chama de paradigma emergente, né? Vocês estão fazendo essa construção. E haverá de chegar um tempo em que o que vocês têm construído aqui seja objeto de conhecimento e de embate. Porque não pensem que nas universidades o debate é menos... As pessoas estão muito dispostas a sair dos seus lugares. Estão muito dispostas a atravessar a rua e encontrar a escola pública na qual metade dos alunos chega no 4º ano sem saber ler e escrever, né? E nós temos que abrir essa porta e dizer, bom, essa é uma tarefa para todo mundo. Não, mas eu faço, o meu curso é ciências contábeis, o meu é agronomia, não faz mal. Todos nós somos educadores, todos nós temos que nos desenvolver como educadores, embora alguns escolham as carreiras de professores, que precisam ser cada vez menos fracionadas, que é isso que vocês nos ensinam. Chamar de democracia uma universidade, não. Ela é alguma ação democrática conduzida pelos 70% dos poderes dos professores em todas as instâncias. Então o litoral rompia com isso, e aos pouquinhos eles foram trazendo de volta, tirando a participação dos movimentos terceirizados, dos movimentos comunitários nas decisões, e pondo o poder de volta forte nos professores. Mas outros pilares sobraram. Mas hoje eles atacam as ISHES, porque diz a ISHE não serve para nada. Não, a ISHE serve para humanizar. Se eu tiro a ISHE, eu tiro a humanização, como é a educação tradicional, que não é educação pelo conceito da educação. Ela é uma profissionalização, ela é uma escolarização. Então, eu tirar a interação cultural e humanística, eu tiro a humanização, simplesmente isso. E ao tirar o projeto de aprendizagem, eu tiro o protagonismo. Aí, você tirando a humanização e o protagonismo que se dá nos espaços sociais, você tem a diretividade total do professor para formar a pessoa. Aonde que ele vai dizer, é assim que você tem que fazer. Para podar uma árvore é assim que você tem que fazer, para construir uma casa é assim que você tem que fazer, para dar fazer a organização social é assim que você tem que fazer, para agir como servidor público é assim que você tem que fazer, e
se seguem normas que são estabelecidas pelos poderes vigentes. A autonomia é, a princípio, o direito que os grupos têm de tomar decisão. Pode-se tomar qualquer decisão, a princípio, só que tem um problema. Você tem que se responsabilizar pela decisão tomada. E essas decisões, elas diminuem a partir do momento que você tem que assumir a responsabilidade. Então você está entrando num princípio que não é só as coisas cotidianas, você está entendendo? A gente vai até a questão do meio ambiente. Se não é divertido, não é sustentável. Se o corpo não participa, não há educação. Se você não experimenta na sua corporeidade integral, não existe aprendizado. E não existe aprendizado com os humanos apenas, existe aprendizado com todas as formas de vida, inclusive com o ar. Porque se a gente pensar que essa atmosfera sempre esteve aqui, quanta informação tem aqui? Então, se eu quero saber de qualquer coisa, eu respiro e vem. Porque o mesmo ar que eu estou respirando, grandes seres já respiraram. Então eu estudava o português, as outras matérias, tudo por disciplina na escola mesmo, mas eu não fazia sentido nenhum. E tinha várias aulas, né, de português e de Batiorã mesmo, que é a minha língua materna, só tinha uma aula na semana. E aí eu busquei desde os 3 anos de idade, fui buscando com os mais velhos, sentando na beira de uma fogueira com eles. Então eu já cheguei a sair da sala de aula, aí os professores perguntavam para onde que eu estava indo, eu falei, eu vou para minha escola. Que aí eu falava que a escola melhor é a escola ali sentada na beira do fogo ali com nossos anciãos, né? Que acaba sendo uma árvore muito grande pra gente, né? Então, antigamente, né, por a gente ser um povo invadido, massacrado, eu falo até hoje que eles cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes, né? Então, e a gente somos brotos jovens aí que a gente está buscando a frutificar através desses velhos, né? Que foram e que se foram, que ainda está aí, né? Para a gente pegar a experiência de vida, para estar tocando essa luta para frente, né? Com experiência. O que vocês estão vendo, a gente leva, a gente repassa, a gente passa de geração para geração para nossas crianças, para que essa cultura que vem de 1.500 anos não se perca, que a nossa história, ele tem que ser mantido, a nossa história, ela tem que ser lembrado daqui a milhões de anos. É para isso que a nossa luta hoje. A gente veio com um pouco de tristeza dos últimos acontecimentos, não somente por causa de leis, por causa de burocracia, mas muitas das vezes nós, na aldeia, a gente passa por cada dificuldade, por muita dificuldade para manter a nossa cultura. Muitas das vezes a gente depende das leis, da burocracia criada pelos nossos governos. E muitas das vezes isso não é respeitado.
E hoje nós lembramos do nosso amigo Bruno, que trabalha na FUNAI, que é indigenista, que infelizmente foi assassinado na Amazonas. E o trabalho dele, ele é lembrado no Brasil todo hoje, não somente aqui, mas hoje a FUNAI está parando, os povos indígenas estão parando com cada município, cada estado, em nome deles, porque ele levou a nossa luta para frente. E não é porque ele nos deixou que a gente vai parar de lutar. A luta dele vai continuar, de cada uma de vocês que acredita que o povo indígena ele tem que ter esse direito, e vocês estão lutando junto com nós. Vocês vão contar para os seus netos, daqui de geração para geração, que nossa história brasileira, nós também temos uma gota de sangue indígena. Todos nós que estamos aqui. A serra que serra, no alto da serra, é a mesma que mata por todo o país. Florestas arrasadas e a vida findando, e os homens olhando morrer a raiz. E o Chico rondava com sonhos de bichos, parando a queimada com voz de bugio. Será que por isso se ergueram os fortes com mão de poder e o Chico sumiu? E a organização, a gente criou uma grande comissão, então é um grande coletivo, né? Mais de 50 pessoas, assim, a gente se reunia para ir discutindo o que a gente ia fazer nesse grande evento, assim, que é a nossa 5ª Conani Caiçara, assim, que é todo um envolvimento de 1 ano e meio que a gente vai gestando as ideias, de juntar palestra com arte, com manifestação cultural, assim, dos nossos povos tradicionais, né, os nossos povos originários. Então foi uma gestação muito gostosa que a gente fez e está combinando agora nesses 3 dias de evento aí que está começando hoje, né? A primeira coisa importante é você ter pessoas que tenham vontade e que sejam engajadas a fazer acontecer, né? Desde da produção, desde a parte técnica, ter essas pessoas e fazer com que as pessoas de fora da universidade ou os alunos se entrem num sentido só. Então, acho que a Conani, para mim, vem nesse sentido de me manter no caminho que eu acredito. E eu acho que no sentido amplo, quando a gente pensa como coordenação, o que a gente quer possibilitar mesmo são esses encontros, que a gente acredita que é no encontro que tudo pode acontecer, a transformação está no encontro, né?
Então, quando eu deixo e levo um tanto, a gente vai se transformando e construindo o que a gente quer, o que é possível, aonde está o amor, onde está a mudança que a gente acredita para as crianças, para nós, para a nossa existência. E dentro desse movimento, quando a gente vem para as regionais, eu estava conversando há pouco, que a Quinta Conani Caiçara, depois de quase 3 anos, né, distantes fisicamente, possibilitou esse encontro físico, ferver esse amor, né, que a gente nos segurou à distância, né, acho que a gente conseguiu não nos afastar, apesar da distância física, nós nos apoiamos, mas estar junto, sentir esse calor, esse amor de perto também, foi de uma importância linda e acredito que o mais belo, assim, né, a pulsão da nossa vida mesmo, foi ver as crianças na Quinta Conani Caiçara, ver o espaço da universidade ocupado por elas. A universidade apoiar a educação básica, ela também abre espaço para que nossos acadêmicos possam estar atuando, conhecendo a escola e podendo aqui dentro do setor litoral vir a desenvolver os seus projetos de aprendizagem visando a necessidade da escola ou do centro de educação infantil ou outra situação que ele queira criar, por exemplo, como material didático. Aí há inúmeras atividades que os nossos universitários podem estar fazendo. E sem contar na riqueza desse diálogo que é maravilhoso. Então é com muito prazer, né, que eu abro essa mostra e para, né, começarmos a mostra, nada mais do que uma cearense que veio lá de Fortaleza. O que simboliza uma rede? Alguém gostaria? O que é isso aqui, Auricélia? Entrelaçar de fios. Interligação. Entrelaçar de fios. Nós. Né? Uma rede pode ter N significados, muitos sentidos, né? Então, a rede ela pode ser uma rede de comunicação, uma rede para dormir, uma rede até para colocar os mortos, para levar ele, né, para um lugar determinado. Pode ser uma rede de pesca, né? Pode ser diferentes formas de rede. E por que eu pensei em rede? O Serafim me perguntou hoje, o que foi que te trouxe aqui, né? E eu fiquei, o que foi que me trouxe aqui? E eu acho que foi a rede. Foi essa rede, sabe assim, que pode ter sido uma rede de pesca que me pescou, mas pode ser essa rede de constituição mesmo, de fazer parte de algo que eu me sinto parte e que eu não consigo construir sozinha. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Associação Unilator, a Yara, a Rose, a Sueli, Não, daqui a 15 minutos pode ser. ao Daniel, nosso diretor aí, que estava junto na missão, por abrir esse espaço, acolher a gente, né, e a gente fazer junto, ensinar tanta coisa pra gente. Lá vem o sol, lá vem a lua, estrela do mar. E a gente acredita em algo que é o divórcio das instituições, dos governos, para que a gente possa ser livre e fazer a educação que a gente sonha, que é essa educação libertária, integral, integrada, sempre, em todos os lugares, com todas as pessoas. Valorizar a cultura local, apresentar para as pessoas e fazer esse diálogo com as outras culturas. É dessa forma que a gente pensa
que a educação pode melhorar muito no sentido de diversidade, de qualidade, de amor e principalmente de humanidade, né? Que a educação humanizadora é o nosso foco principal, assim. E eu acho que esse movimento na Conani produz isso, encontros humanos com arte, cultura e educação. Que eu acho que é tudo que a gente precisa para melhorar o nosso país, nossa vida, nosso desenvolvimento interpessoal. A questão do território ela é muito valiosa, porque quando a gente pensa em educação significativa, educação com sentido, educação com envolvimento, com comprometimento, tem que ser a partir de uma realidade local. Tem que ser a partir das coisas que de fato fazem sentido na vida das pessoas e solucionam problemas existenciais daquela comunidade e que reconhecem esse enraizamento cultural local. Então, eu acho que a gente não pode ficar só no local, porque aquilo que amplia, que expande, inspira, e a gente, né, vai trazendo outras experiências para o local, mas não pode deixar de lado esse enraizamento que pode ajudar a permanecer o projeto, permanecer a continuidade das relações e efetivamente não ser apenas um evento, ser um momento de transformação na vida das pessoas e daquele lugar, daquela comunidade. As áreas de conhecimento separadas entre si são invenções. Foi um jeito de organizar, o Descartes, né, mostrou isso. E vocês têm feito um esforço para colocar estas áreas em relação, para pensar, inclusive, os campos do conhecimento em relação aos problemas que a sociedade tem. A universidade, ela não é mais a universidade medieval, que podia só ficar pensando naquilo, enfim, na projeção para o universo. Óbvio que a gente tem que ter as áreas de astrofísica, todas têm que funcionar. Mas a universidade tem que dar respostas concretas a um país concreto, com muitos problemas. O que nós fizemos quando começou ter essas retaliações sobre a ideia pedagógica, a ideia educacional? Nós montamos um movimento, que inicialmente ele se chamou ANE, Alternativas para uma Nova Educação, e ele foi ganhando experiência, foi se alastrando, sem objetivo de influenciar ninguém, mas é um movimento em forma de rede, em forma de teia, de saberes, que com a questão da pandemia, nós passamos a constituir ele como movimento mesmo. E ele convive com a universidade. Então, a universidade, a clássica universidade, que vai se aproximando de 1000 anos no mundo, e já passou de 100 anos na mais antiga do Brasil, que é a Federal do Paraná, 110 anos esse ano, ela vai continuar da forma dela, dizendo é assim que se faz. Até na apresentação de um TCC, tem tanta regra que diz até o tamanho da letra, onde que põe a vírgula, onde que destaca em negrito, o que faz em caixa alta. Isso é um absurdo na formulação, né, na construção humana, você regrar. Ao regrar, você tira a criatividade, né? Mas eles dizem assim, por que tem tudo isso? Para normatizar. Ao normatizar, você quer igualar e você quer tirar o diferente, que é o clássico que acontece há 1000 anos. Primeiro, tudo passa pela educação, não é pela escola. A escola é uma instituição que deve se preocupar com a educação e ela tem que atuar para além das suas paredes. E o outro princípio é a escola, o equipamento social como centro de liderança, centro de referência na comunidade onde atua. Não contra as lideranças, mas junto com as lideranças lutar pela efetivação dos direitos das pessoas. E depois os últimos 3 princípios, autonomia, responsabilidade e solidariedade, que ajudou a gente a construir um sistema ético. Então, hoje são milhares de pessoas que vivem de acordo com esse sistema. A terceira turma da ANE, por conta da pandemia e depois de muito conversar, a gente decidiu fazer ela virtual. Então, as pessoas se conheceram na Conani.
conheceram assim, o conhecer toque, o conhecer voz, cheiro, proximidade, o afeto que você só transmite com uma presença física real, né? E a gente viu a diferença nas pessoas, sabe? É como se aquilo tudo que foi vivido nos 15 meses anteriores da especialização tivessem se ressignificado nesse encontro. O momento mais marcante foi a conferência. Na transição do isolamento, né, para participação, onde que as pessoas que conviveram durante 1 ano e meio online, de 10 estados e de 2 países, se encontraram pessoalmente. Presencialmente. O momento do encontro dessas pessoas que nunca tinham se visto, a maioria delas, presencialmente, só no vídeo, o encontro delas foi algo fenomenal. Esses inters, né, entre saber, instituições, esse coletivo complexo. Sou um dos educadores ali da ANE3 e foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu esses 1 ano e meio aí, né? 1 ano de pandemia. Você pode se dizer que algo de bom aconteceu nesse ano de pandemia, acho que foi esse curso de especialização, que a gente tinha assim, encontros aos sábados e eram encontros mesmo virtuais, eles eram muito humanos, muito assim, cheio de amor, de carinho pela educação, principalmente a educação alternativa, né, que é o nosso foco, assim. Eu acho que nesse momento de pandemia, mesmo à distância, a gente conseguiu se sentir próximo, se sentir acolhido, né? Foi um respiro no meio de todo esse caos, porque a gente conseguia, através das vivências, mesmo que virtuais, a gente conseguia se sentir conectado, sentir que às vezes aquele problema que você estava enfrentando ali não era só seu, e aquela busca, aquela utopia, ela acaba sendo coletiva. Porque nada disso tem sentido se a gente não pensar na questão da sustentabilidade, na questão da nossa relação com o planeta, a nossa relação né, com a nossa preservação enquanto espécie em relação com todos os outros seres vivos da natureza. Então, na verdade, eu acho que eu resumo a programação nesses 4 pontos. Converter a experiência de vida em processo educativo na escola e fora dela. Educação integral não é uma metodologia. Educação integral é um outro jeito de viver a vida. Esta conexão com as culturas originárias é um aprendizado que nós temos que fazer. Quer dizer, quando a gente escolhe não entrar no consumo desenfreado, quando a gente começa a ter consciência alimentar, quando a gente começa a pensar na água, tudo isso é que vai compondo esse outro jeito de estar no mundo e pode nos fazer professores diferentes para construir uma educação diferente. E aí é um paradigma em construção, isso é muito Boaventura de Souza Santos, né? Esse português que, enfim, com o qual a gente dialoga, né? E nos ajuda a pensar esse paradigma, aquilo que vem do sul, né? Ele nos provoca, inclusive, nisso. O nosso planeta está morrendo. Qual é a nossa responsabilidade? O que é que nós temos que fazer? Então as escolas devem estar preocupadas com isso, porque deve surgir um outro homem que contra um capitalismo que visa o lucro, está pensando numa questão mais humana, está pensando na sobrevivência da humanidade. E ainda tem mais um outro problema que diminui a quantidade de decisão que nós podemos tomar, que é a solidariedade. O outro existe e a decisão, quando é tomada, ela não pode prejudicar o outro. Logicamente que os grupos têm certo momento que tem 3 decisões, 3 opções. E aí se toma a decisão, uma das 3, mas você não está muito certo. Se a decisão tomada não der certo, não tem problema. Você reformula e toma outra decisão, de tal forma que a coisa, o processo continue indefinidamente. Então, a educação é um processo através do qual eu me identifico, identificando o mundo para agir no mundo. E o que seria a escolarização? A escolarização
é um processo através do qual eu aprendo a agir no mundo. Mas não importa quem eu sou e nem como o mundo é. Quem me pagar melhor, eu exerço a profissão para aquela relação profissional. Tem uma luta que é a luta da vida toda, né? A construção de uma sociedade antirracista, de uma sociedade que respeite os direitos das mulheres, das crianças, dos velhos, que reconheça os povos originários, que reflita sobre a escravidão e consiga superar essa página da história, né, trazendo todos os descendentes, enfim, das culturas africanas para o mesmo patamar de salário, de escolarização, que se eleve, né, o de todos e o deles também. Então, tem uma luta que é de toda a vida e que depende de muitos governos e que depende da ação de toda a sociedade, né? Que depende de processos que, inclusive, são processos educativos que transcendem a escola. Todos que estão lutando por uma construção de uma sociedade mais humana, onde cada um nela se sinta em casa, faz parte de um movimento solidário. E a gente tem que trabalhar enquanto educador para que esse movimento cresça e a gente comece a humanizar mais as relações. Porque nesse país tem muita gente que sofre. O que as meninas negras passam na escola, os abusos. E como diretor, você percebe isso. O que os gays passam na escola. É muito sofrimento. Quantas vezes foi aluno na minha sala pedindo socorro, porque era gay. E era motivo de chacota, de gozação e tudo. Então, a solidariedade leva a gente a pensar em tudo isso. La educación no termina en las paredes de la escuela y todos los problemas del mundo, desde los problemas del medio ambiente, de la violencia, del patriarcado, del sistema económico, de las opresiones del mundo, también conviven dentro de la escuela. Entonces, un educador tiene que ser comprometido con la solución de esos problemas en su pequeña escala. Entonces, tiene que ser un activista. Y por último, para mí algo como fundamental es que un educador precisa un conocimiento profundo diría yo, como del alma humana, de cómo las crianzas crecen y se desarrollan y se convierten en nos adultos, y cómo acompañarles para que suceda eso desde un lugar de bienestar, de salud, porque en el fondo todos los males humanos, todo el malestar humano viene de un malestar profundo que hemos vivido en la infancia. Entonces, un educador tiene que poder conocer eso y poder acompañarlo a eso. Y para eso tiene que poder también, precisa, conocerse a sí mismo y hacer ese proceso de transformación consigo mismo. LDB é educação infantil. E daí logo seguida fala ensino fundamental. Mas esse ensino é a sequência da educação infantil. Depois fala ensino médio, na legislação. Depois fala educação superior, não fala ensino superior. Então quer dizer que no infantil seria uma educação, no superior seria uma educação, e o fundamental e o médio, que são estruturantes na caminhada da pessoa, porque vai trabalhar o forte, né, da infância e da juventude, ele não é educação, ele é ensino. Então a legislação é confusa. E tudo que a gente conseguiu fazer na escola foi graças a essas lideranças comunitárias que passaram a ter a educação como prioridade da vida deles, que hoje a gente, um dos maiores projetos nossos é a transformação de Heliópolis num bairro educador, de acordo com os princípios que nasceram dentro da escola, com a participação de muitas lideranças da comunidade. Do que foi para as pessoas participarem do almoço preparado pela comunidade da Vila Nova, dentro da associação, com o envolvimento daquelas pessoas, e as pessoas disserem, isto aqui é de verdade. Eu escutei muitas
pessoas dizendo isso. Isso acontece, é por aqui que nós vamos fazer as transformações que nós desejamos. É resgatando essa alegria, esse espírito de convivência, sabe? E de que a gente está o tempo inteiro aprendendo uns com os outros e se fortalecendo nessa troca que a gente faz. Quem fez acontecer, estamos aqui, a nossa equipe, todos, e mais alguns de fora. E isso para mim foi maravilhoso, não tem preço. O meu sonho está realizado. É muito maravilhoso. E essa equipe que aqui, ó, não é minha, é nossa. É uma equipe, ó, poderosa. Aos trancos e barrancos, mas nós faz acontecer. É muito bom. Nós derrubamos um muro que cercava a escola. A escola ficou sem o muro. Por quê? Porque a gente entendeu que a maior segurança de uma escola é a integração dela com a comunidade. Então, os muros, na realidade, facilitam os ladrões, porque eles pulam os muros, aí tem todo o tempo possível para poder roubar, para poder assaltar. Aí você tira os muros, todo mundo que passa na rua está vendo, está olhando. Você entendeu? Um velho sábio me falou, foi na escola do saber. Quem não vive para servir, ou não serve para viver. Então pego minha canoa, eu peço licença pro mar. Levo comigo a coragem, vai deixar as ondas nos levar. Capoeira, 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 capoeira. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança no futuro porque a gente trabalha todo dia para transformar o presente. Desde as pequenas experiências, quer dizer, quando tu consegue revisar essa visão tão arraigada de que o fracasso escolar é natural, de que há meninos que não têm condições de aprender, de que os pobres são só feitos para o trabalho braçal. Quando tu consegue superar isso e ver um filho das classes populares, um filho das classes trabalhadoras chegar na universidade, ter um diploma de doutor, voltar para a sua comunidade e animar os outros a continuarem seus estudos, pequenas revoluções vão acontecendo. Então, eu acho que a gente, apesar desse cenário tão sombrio, geral, no mundo e no Brasil, nós estamos já construindo esse outro mundo possível. E eu tenho isso me mantém a minha vontade de continuar estudando, escrevendo, falando e animando jovens como vocês, né, a serem professores, a mudarem as escolas, a entrarem na carreira política, a estarem nos cargos públicos, porque nós precisamos deixar o mundo melhor do que nós encontramos. Nesse espaço que nós estamos desde o início da semana trabalhando nele e que nós rebatizamos ele como Jardim de Saberes, né? Esse Jardim de Saberes querendo criar um espaço também de uma sala de aula aberta, de um lugar que possa ser ocupado e vivenciado, experimentado pelos sujeitos dos processos de conhecimento. Eu sou do povo indígena Mutina Balotiponé
de Mato Grosso, e eu vou fazer o grafismo da mulher casada, que para cada fase da mulher no nosso povo é uma pintura diferente. E eu escolhi essa, acho que por eu ser não casada assim oficialmente, mas eu me considero. Então é uma coisa que me representa também, não só meu povo, mas eu aqui. Na medida que o sol caminha, agora estava eu e Dionísio aqui pensando, ele vai se deslocando e vai marcando realmente as horas no longo do relógio. O relógio solar caminha no contrário do relógio convencional, então ele caminha para lá, né? Caminha para a esquerda e não para a direita, o ponteiro do relógio. Mas é possível sim a gente se guiar no tempo pela medida do relógio solar. Eu queria convidar a Mariana para ler um manifesto construído em muito poucos minutos com a criatividade. A oficina era: vamos desbloquear a criatividade? Nós queremos inovar a educação, tem que começar desbloqueando a gente mesmo e a nossa criatividade. Gente, eu vou ler sem mais delongas, tá? 1 minuto de dores vai criar um deserto no coração. É preciso desatar nó para a criança permanecer sem medo, em busca da dádiva do sol. Como luz na educação, o Brasil deve saber sobre o jovem ser protagonista, para estabelecer a liberdade já. Isso é meio complicado, né? Com arte, de uma forma geral, é difícil trabalhar com arte, né? O nosso país é bem desvalorizado, mas eu acho que está nas nossas mãos, né? A gente que constrói um mundo melhor, um futuro melhor, assim como o muro, né? A gente pode transformar ele e dar uma cara diferente. Né? Porque as crianças mesmo, os jovens, eles já têm uma curiosidade intrínseca, assim, só de ter um spray ali, a pessoa já tem uma curiosidade. Aí quando você começa a contar o que é o grafite, como que a gente faz, como que é a nossa cultura, o que nos move para fazer isso aí, eles simplesmente se interagem a isso e aí tem as pessoas externas, é isso que tipo, normalmente seriam as pessoas que poderiam dar um suporte a nós. A gente valorizar as nossas raízes, né, e tá expondo isso nas paredes, eu acho que é uma forma de, querendo ou não, de educação, porque a criancinha que passar vai ver, o tiozinho, né, vai ver, as pessoas que é uma senhora mais velha também vai ver isso e pode acabar chamando atenção, né. Eu acho que isso é uma forma de estar educando também, não deixa de ser uma educação. Então, o grafite, ele nasceu de uma mãe chamada hip hop. Uma energia que você está sentindo, uma canção, um pensamento bom, porque vocês vão estar desenhando na parede os seus sonhos, tá? Vai colocando amarelo. Isso, olha lá. Tá gostando? Olha lá. Vai deixando o branco com vida.
uma intervenção nessas fotografias. Então não é simplesmente uma reprodução da fotografia. São todas fotografias autorizadas, estão sendo utilizadas como referência. E passa desde fotografias de indígenas, do povo do axé, do candomblé, como também o pessoal da diversidade. Por exemplo, tem o Stefan, que está retratado em uma das obras da Ritual Liberto, que ele é um menino trans sexual e ele falou muito nas redes sociais sobre o processo de mastectomia, que é a retirada do seio, né, no processo de transformação, de formação, na verdade, né, nessa busca dele. Você vê, a gente está naturalizando essa morte de futuras gerações, matando praticamente a educação, que é a base de transformação social, a revolução diária, cotidiana, todo o tempo, que a revolução não é aquilo, né? De quando a coluna Prestes finalmente vai para a rua e toma o poder, né? Porque essa coluna nunca foi para a rua, né? Ela foi para a rua, não tomou o poder. Então a revolução não é isso. A revolução é quando tu pega uma criatura pequena e torna ela grande num palco. Essa é a revolução cotidiana. A professora e o professor faz essa revolução cotidianamente quando o estudante está integrado na escola. E quando a gente faz isso, nós podemos cultivar o sonho da educação, do educador, do professor. Porque se a gente não tem esse diálogo, essa mão de vai e vem, o que o cara menos quer ser é professor. O professor não dialoga com ele, o professor só oprime, só dá trabalho, só dá isso, só dá aquilo. Como é que eu vou querer ser o cara? Não quero. Precisa essas relações ser compartilhadas, para que me suscite o desejo de eu amar tanto a ótica de conhecer, de conhecimento, de compartilhar, que eu queira fazer isso depois. E aí nós precisamos fazer isso quando está adulto? Não. É quando é jovem. É desde baixo. Desde baixo. É preciso que construamos um grande projeto de continente, para que a gente possa afirmar a soberania nacional, para que a gente possa construir trajetórias de vida que equilibrem trabalho, a beleza, qualidade do estar, do viver. Eu gosto muito da ideia do bem viver, né? Eu penso sempre que a educação integral, que é um tema que tem ocupado muito da minha vida, não é uma metodologia nova, uma modalidade de ensino nova. A educação integral é um outro jeito de estar no mundo. Exige um outro tipo de relação com os colegas de trabalho, com as crianças, um outro olhar sobre as juventudes, o acolhimento, inclusive das dores, que são sociais, que são pessoais, de uma sociedade que tem muito para evoluir. Acho que a primeira mensagem seria de acolhimento e falar que está tudo bem a gente não conseguir fazer tudo da maneira que a gente acredita, né? Que de fato a gente vive numa sociedade, numa estrutura que é difícil mesmo a gente conseguir realizar o que a gente acredita. Mas que também, apesar de toda essa dificuldade, não é impossível, assim. E o pouco que você consiga fazer, o olhar que você consiga construir de maneira diferente para uma criança, isso não tenha dúvida que é muito transformador, assim. E que você busque mesmo estar junto com os seus, com as pessoas onde você se enxerga, que isso é o que fortalece mesmo, assim, isso que nos mantém caminhando e acreditando que o pouco é muito. Muitas vezes, quando alguém viaja de tão longe para colocar a sua experiência para o local, e o local diz, mas eu já faço isso. É como se reenergizasse a possibilidade de fazer acontecer. E muitas vezes vem a pergunta diferente, por que eu não faço isso? E isso também provoca. Ou seja, e mais, faz uma abertura de dizer, posso ir lá ver como você faz? Então cria uma solidariedade, uma parceria, cria uma troca, que é muito valiosa. Lembrem que eu posso não ser professor,
mas eu posso exercer uma função educadora na comunidade em que eu vivo, né? Em vários sentidos. Nessa agenda antirracista, anti-homofóbica, nessa consolidação de uma agenda de defesa das mulheres, né? De uma agenda feminista, todas as agendas de direitos humanos, isso, todos nós temos que ser portadores disso, sejamos médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, arquitetos, enfim, seja qual for a função que exerçamos. Então, que a gente não desista, que os jovens não desistam, que os professores não desistam, e que a gente saiba que o destino de uns depende do destino dos outros. Ninguém anda sozinho, né? Ninguém fica feliz sozinho. Que a gente, né, possa continuar se encontrando e transformando. Nós estamos de braços abertos e com muita vontade de construir essa nova educação. Então venha, chegue em qualquer CONANE regional e diga: estou aqui, eu quero fazer parte deste movimento. É um movimento aberto a todo mundo que está interessado numa nova educação. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, esperando vocês.